No culto das 9h15, recebemos uma palavra muito boa da nossa querida e amada irmã Ondina Ramos das Chagas. Ela nos falou sobre andar com Deus. E como que Deus faz as coisas, não é? Porque a palavra que Deus coloca no meu coração, ela é quase que uma sequência desta palavra da irmã Ondina de andar com Deus, porque eu quero compartilhar com os irmãos, pela graça do Senhor, sobre o poder do testemunho. O poder do testemunho. Uma das marcas do nosso tempo é a superficialidade. No tempo da pós-modernidade, imagina um lago. Me lembro que quando eu era pequeno, acho que em Magé, meu pai, uma vez nós fomos passear e você andava e a água sempre na altura do tornozelo. Então, aquela coisa assim enorme, mas sem profundidade. Vivemos um tempo de falta de profundidade, não é? A lâmina está muito na superfície. E o convite da palavra de Deus, à luz do profeta Ezequiel, é de mergulharmos, de podermos ir aprofundando, que a água possa ir subindo, e que assim nós possamos estar mergulhados na palavra. Então vamos pensar, à luz da palavra de Deus, na história de Daniel, sobre o poder do testemunho. Eu quero convidar os irmãos que possam abrir a Bíblia em Daniel capítulo 6, vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 10. Daniel 6, de 1 a 10, diz assim a palavra de Deus. Daniel 6, de 1 a 10, diz assim: Dário decidiu constituir 120 sátrapas para que administrassem todo o seu reino. Sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas deveriam prestar contas, para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel, mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Então esses presidentes e sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram que o rei Dário vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, e conselheiros e governadores concordaram em que o rei baixe um decreto e sancione o interdito, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, seja jogado na cova dos leões. Portanto, ó rei, sancione o interdito e assine o documento para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que pode ser revogada. E assim o rei Dário assinou o documento e o interdito. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriram para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como lhe era de costume. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. O ano é aproximadamente 530 a.C. Nabucodonosor é o rei que domina aquela outra parte do reino de Israel, que tinha sido dividido, o reino do sul que leva cativo. Nabucodonosor, ele tem uma política diferente da política que tinha sido colocada pelos sírios, que era a política de poder miscigenar, de misturar.
Ele deixa o povo lá espoliado, destruído, mas ele pega os melhores e leva os melhores para a Babilônia. É como que levasse os cientistas, os homens que tivessem o conhecimento. E assim é que lá na Babilônia chegam como escravos Daniel, Cedraque, Mesaque e Abidnego, ok? Beltesazar é o nome de Daniel. E lá então eles vivem numa cultura diferente, no regime do país que é o país principal, é o que domina o mundo politicamente e economicamente falando. Nabucodonosor, o principal rei, um homem extremamente vaidoso, um homem extremamente presunçoso, tá? É um homem que se bastava, é um homem que se achava. E ele então ali colocado como rei, é neste contexto que chega ali Daniel com seus amigos, num sistema, conforme nós podemos aqui observar, e outros relatos do livro de Daniel vão apontar isso, que é um sistema de perseguição religiosa. Perseguição, porque a Babilônia se impõe, então, enquanto potência, e ao impor-se enquanto potência, impõe costumes, impõe religião, impõe tudo. E passa, então, a poder desprezar, e no caso dos 4, aqui, a poder persegui-los por conta da fé em Deus. Você deve saber, deve ter ouvido já falar da história dos 3, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foram jogados na fornalha de fogo ardente. Não sabe disso? Foram jogados por quê? Porque eles se negaram a poder curvar-se perante lá a estátua de Nabucodonosor. Esse texto aqui já é um outro rei, é Dário, que é o rei. E vejam que Dário, ele é manipulado. Então prestem bem atenção. Tem o governo, ou tem o governador, e tem os que estão ao entorno do governador. Tem o presidente e tem aqueles que estão ao entorno. Por vezes nós achamos que é coisa de uma pessoa, mas tem um entorno que dita, né? Tem um entorno que está ali influenciando. E eles então foram até o rei Dário, manipulando, porque eles queriam destituir Daniel, que estava sendo muito bem visto, mesmo sendo um escravo, no contexto do império na Babilônia. Perseguição, perseguição. A perseguição faz parte da história da igreja no Velho ao Novo Testamento, em especial no Novo Testamento. A perseguição faz parte da história do mundo hoje. Segundo o Ministério Portas Abertas, 360 milhões de cristãos no mundo sofrem perseguição. Hoje, 360 milhões de cristãos no mundo hoje sofrem perseguição. A perseguição se estabelece por vários aspectos. Quero citar 3 aspectos principais. O comunismo é uma forma de perseguição. Regimes comunistas impõem perseguição. Quando Lenin, ele assume, por exemplo, o domínio na Rússia, há uma mortandade de todos os que são contrários e de muitos que são cristãos. São 110 milhões de pessoas mortas no século XX por conta do regime comunista. Sendo que desta parte, a maior parte na União Soviética e 35 milhões, alguma coisa em torno, na China, que hoje é a segunda potência do mundo, que é comunista. A base do comunismo, teoricamente falando, vem de Karl Marx. Karl Marx, em que ele propõe como sendo uma forma de governo, digamos assim, a luta de classes, que é da seguinte maneira: aqueles que têm nunca vão deixar o que têm de boa vontade. Eles não vão repartir de boa vontade, porque a máxima do capitalismo é do acúmulo de riquezas. E nós sabemos que no Brasil, uma pequeníssima parte domina a maior parte da riqueza que nós temos no país. Mas no mundo também, o reflexo é o mesmo. É uma pequena parte que domina a maior parte da riqueza do mundo. Se quem tem a riqueza tem o poder, quem é que manda? Quem é que manda? É o governante ou quem tem a riqueza que influencia os governantes?
ok? Dessa maneira, então, um dos postulados, então, de Karl Marx era o seguinte, era a luta das classes da burguesia contra o proletariado, que era da seguinte maneira: burguesia, aqueles que tinham dinheiro, proletariados que não tinham, então vamos tomar o que eles têm, vamos tirar na força e na marra o que eles possuem. É mais ou menos isso, é mais do que isso, eu só estou fazendo aqui um resumo bem en passant. Um outro aspecto dentro da teoria comunista é a máxima marxista de que a religião, entenda-se, o cristianismo é o ópio do povo. Isso é textual, é o ópio do povo. Então, o ópio é a droga. Se o cristianismo, se a religião é o ópio do povo, então tem que ser exterminado, tem que ser eliminado. Hoje, na China comunista, um jovem de 18 anos, até 18 anos, não pode participar da igreja oficial. Não pode. Só pode participar da igreja oficial, ok? Que é controlada, vigiada pelo governo, quem tem mais de 18 anos. Não é facultado a liberdade de poder pregar, de poder falar, de poder perguntar quem aceita Jesus como Salvador. Então, é esta uma realidade. Um outro sistema opressor que nós temos no mundo hoje é o islamismo, que é a religião que mais cresce no mundo. A religião que mais cresce na Europa, o Islã já é uma boa parte na França, o Islã é uma boa parte na Espanha, porque, por exemplo, se nós temos uma perspectiva de família hoje, que um casal tem um filho e basta, no Islã tem um montão de filhos, ok? Então, se a média de nascimento na Europa é uma média entre os europeus de um filho, de 2 filhos, no Islã é de 5, é de 7, é de 10, de tal maneira que é fato que na Europa, em países como a França e a Espanha, já haja uma grande maioria, então, de islamitas. E eles, por conta da fé que eles têm, eles se opõem ao cristianismo, porque a base do islamismo é o seguinte: não existe Deus além de Alá e Maomé é o único profeta. Não existe Deus além de Alá e Maomé é o único profeta. Ou seja, então, os cristãos falam que existe um Deus, que Jesus Cristo é a encarnação deste Deus. Isto é contra o preceito islâmico, de tal modo que precisam ser perseguidos e exterminados. O país que tem a maior perseguição islâmica, a maior perseguição de cristãos no mundo é o Afeganistão. É o que tem o maior índice de perseguição. Você pode encontrar esses dados na internet, no Ministério Portas Abertas, tem lá a lista dos países onde tem o maior índice de perseguição por esses motivos, pelo comunismo, pelo islamismo. No islamismo, se uma pessoa se converte ao cristianismo, a família dela, o clã, a tribo, tem que salvar a honra, fazendo o quê? Matando esta pessoa. Ou seja, ela não pode permanecer viva por ter trocado, não é? Por ter pronunciado a fé no Senhor Jesus. Isto é algo justo perante o Islã. Uma outra alternativa é forçar a pessoa, imagina bem, a uma internação no hospital psiquiátrico, porque há a compreensão de que é uma insanidade, uma loucura alguém trocar o Islã pelo cristianismo. Terceiro motivo de perseguição hoje no mundo é a guerrilha, é o tráfico de drogas. E no país aqui perto da gente, que é a Colômbia. A Colômbia, tá? Então, pastor Ramiro está conosco aqui, ele já pregou aqui, falou sobre isso, vai destacar, ele vai falar aqui agora neste mês ainda, no mês de novembro, quero dizer. Então, onde domina o cartel de drogas, onde domina o tráfico de drogas, em chegar ali com uma mensagem que possa contrapor, em chegar ali com uma mensagem que possa, na verdade, denunciar práticas que são práticas de corrupção,
práticas que vão para defender os direitos humanos, práticas que confrontam então aqueles que têm um domínio, estas pessoas, então elas se tornam alvo de perseguição. E isso é fato, líderes de igrejas que são perseguidos, familiares que são perseguidos, que são mortos, porque eles estão atrapalhando o negócio. Então, desta maneira, o que eu quero destacar é que o contexto em que Daniel viveu tem paralelo com o contexto em que nós vivemos hoje. Devemos orar por esses 360 milhões de pessoas no mundo que sofrem perseguição. Devemos pedir a Deus que nos dê a graça de podermos não sofrer esta perseguição, mas também estarmos preparados para qualquer situação que venha a ocorrer. A perseguição é histórica no contexto da igreja do primeiro século, e nós observamos isso de maneira bem clara em Hebreus capítulo 11, de 32 a 40, que fala: eles foram cerrados, cortados ao meio, crucificados, de tal maneira que estes homens não são dignos, não foram dignos, por conta de que? Por poderem fazer valer o testemunho da palavra de Deus. Quando nós abrimos a Bíblia, em Atos capítulo 1, versículo 8, o Senhor Jesus disse o seguinte: que os discípulos deveriam aguardar em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos do poder. Eles receberiam o poder do Espírito Santo e seriam o quê? Testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Interessante, vale destacar, não serão pregadores, serão testemunhas. Que sejam pregadores, mas que antes de serem pregadores, que sejam testemunhas. Eu quero então destacar à luz da história de Daniel, como que o testemunho cristão, o testemunho da nossa fé no Senhor Jesus é poderoso e é importante e imprescindível para a nossa vida, dentro do contexto de uma superficialidade tão grande, onde há tanta falta de compromisso, onde há tanto relativismo. Como que o testemunho é importante? O testemunho é importante porque o testemunho é mais forte do que a força das palavras. Nós conseguimos um resultado muito maior por nosso testemunho do que por nossas palavras. Nós não encontramos na história de Daniel, eu creio que ele compartilhava assim, mas não há um relato na história de Daniel que ele está ali subvertendo a ordem de Nabucodonosor, pregando os princípios judaicos. Ele está dentro da cultura da Babilônia, ele não está falando, certo? O que não significa dizer que ele não está se relacionando. Não há testemunho sem relacionamento. Então, o desafio do testemunho se dá no relacionamento e não fora do relacionamento. Não, a fé cristã não nos coloca numa ilha onde nós somos convidados a ficar isolados de tudo e de todos. Observemos bem a oração do Senhor Jesus em João 17: peço que não os tires do mundo, mas que os livres do maligno. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os envio ao mundo. Então, sem essa de poder falar que aquele que se isola, que aquele que não participa de uma festa, que aquele que não conversa, ele é um crente modelo. Não tem testemunho sem relacionamento. Não tem testemunho sem se relacionar. Daniel com certeza se relacionava com as pessoas, ele conversava, mas o que fez a diferença na vida de Daniel, e é observado logo no início do livro, é a questão da postura que ele assumiu, juntamente com os seus 3 colegas. Primeiro aspecto está lá em Daniel capítulo 1, versículo 8, que eles se propuseram a não se contaminar com o manjar do rei, com o banquete do rei. Comida, ela tem uma forma de sedução. Todos nós, frente a uma mesa muito bem preparada, quebramos regime. Eu não faço regime,
mas para quem faz, né? Aquele que tem, pode não ter regime, mas quem tem problema de diabetes, frente a uma mesa tão posta com quitutes e comidas tão gostosas, evita aquela comida, ok? Ou então é tentado a poder quebrar aquela prática para poder se alimentar. Tem a ver então com o simbolismo de sedução. 3 possibilidades que nós temos aqui, quando diz que Daniel se propôs no coração de não se contaminar com o manjar do rei. Primeira coisa, é porque podemos pensar que na cultura judaica alguns alimentos não eram consumidos. Então, desta maneira, estar na Babilônia e poder consumir ali alimentos que a cultura judaica não permitia, era algo abominável. Desta maneira, então, eles se propuseram a não, na verdade, tomar e participar dos alimentos. Uma outra possibilidade é que aqueles alimentos, eles eram sacrificados a ídolos. Então, algo que é sacrificado a ídolo não deve ser tomado. Há toda uma construção, e ainda hoje nós observamos nas esquinas das ruas, tá? Como que alguns ritos religiosos são preparados a partir de oferendas de comidas. Comidas que algumas pessoas delas se alimentam. No Novo Testamento, na cidade de Corinto, onde praticamente todos os alimentos eram sacrificados a ídolos, a questão suscitada a Paulo é se deveriam ou não comer. E Paulo fala, não tem problema. O único problema que tem é se vai ferir a consciência do teu irmão. Agora, fora isso, não tem problema. Vez por outra, nós nos deparamos com algumas questões. Porque o fast food tal, porque o restaurante tal, ele pega uma parte do dinheiro, ele dá para a igreja do diabo, porque ele sacrifica. Isso é problema dele. Não é problema meu, ok? É claro que eu, da minha parte, teria alguma reserva no sentido de poder ver na prática ali, mas, enfim. Paulo coloca muito bem essa expressão, né, do não se contaminar. Mas uma outra forma de poder entender, e essa me agrada mais, o fato de Daniel não ter participado do manjar oferecido por Nabucodonosor, porque participar do manjar, participar do banquete implicava acomodar-se ou aculturar-se na Babilônia. Era aceitar a cultura da Babilônia. Era poder tomar o formato daquela cultura. Interessante, Daniel não era adepto do que hoje alguns crentes são adeptos, que é o nada a ver. O que tem? Nada a ver. É um banquete, eu estou aqui, o rei que está dando, nada a ver. Se tem, eu vou comer. O fato é que Daniel, ele tem uma postura, e sustenta esta postura mesmo longe da sua terra natal, que é de não se moldar, de não assumir a forma da cultura babilônica. O que nós temos visto hoje? Não somente hoje, mas qual o desafio do grande desafio? O grande desafio é que a igreja por vezes se encolhe e ela absorve a cultura, ao invés dela poder influenciar a cultura. Ela absorve, sem questionar, absorve costumes, absorve práticas, sem poder questionar estas práticas à luz da palavra de Deus. Eu estou folheando lá em casa, estou lendo um livro que eu recomendo, do C.S. Lewis. C.S. Lewis foi um grande escritor. O livro é O Cristianismo Puro e Simples. É um excelente livro. Como que ele constrói, como que ele vai ali, né, desenvolvendo o conceito de cristão numa racionalidade cristã. Porque por vezes podemos imaginar que ser cristão é ser irracional, é não pensar. Mas o fato é que o testemunho, ele nos convida a não nos moldarmos com as práticas do mundo. Tem paralelo o que Daniel fez no texto do Novo Testamento de Romanos capítulo 12, quando Paulo diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus,
que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se uma das características do mundo hoje é a superficialidade, o que nós temos que fazer é buscar a profundidade da nossa fé. É nos fundamentarmos cada vez mais na palavra de Deus. É à luz do que nós ouvimos às 9h15, é o desafio constante de andar com Deus. Segunda coisa, importantíssima, que revela o poder do testemunho, é que através do testemunho revelamos o nosso caráter. Não a partir das nossas palavras, mas do nosso testemunho. O nosso testemunho revela quem nós somos, que tipo de pessoas nós somos. Caráter nos remete àquele antigo objeto pré-histórico chamado máquina de escrever, que alguns aqui talvez já tenham o certificado de datilografia. Alguém tem? Ok, eu também tenho, tá? Esse objeto pré-histórico que não se tem hoje da garotada aos 20 anos, talvez, sei lá, não tem muito conhecimento disso. Então é aquela letra que imprime aquele tipo na página. É o caractere. Então o nosso caráter é aquilo que nós conseguimos imprimir na sociedade. É aquilo que nós conseguimos imprimir através das nossas relações. É muito importante atentarmos sobre isso. Ser crente não é viver isolado, não é viver numa ilha, mas ser crente não é ser igual a tudo. Não é ser igual. Ser crente é ser diferente. E o grande desafio da vida cristã é ser diferente. Não há diferença, não há penetração na vida de uma igreja e de crentes que não tem testemunho. É muita coisa, por vezes, espalhafatosa, mas sem consistência. Porque o que vai fazer a diferença é o nosso testemunho, o nosso caráter. O caráter que nós temos a partir da nossa relação para com Deus. Aqueles que observavam Daniel se destacando na corte de Nabucodonosor, agora já é o rei Dário, e observe então que não é isolamento, porque Daniel se destaca. Eu e você não precisamos praticar as mesmas coisas do mundo para subir na vida. Deus coloca-nos de maneira natural. Deus vai nos conduzindo naturalmente. Eu não tenho que aceitar conluio, eu não tenho que fazer agiotagem, eu não tenho que fazer composições para poder alcançar, algum benefício. Eu preciso sustentar a minha posição, demonstrar o meu caráter, para que as pessoas vendo em mim, elas possam observar, essa é uma pessoa que eu posso confiar. Essa é uma pessoa que eu posso colocar como sendo o administrador do meu negócio. Tem um filme que eu assisti, um filme cristão, esqueci o título, mas era de nos Estados Unidos, e de um latino que lá passava por muita dificuldade, estava desempregado, e aí toda uma construção do filme que faz com que ele pare numa grande indústria, e ele começa a trabalhar lá numa área de produção de um cargo bem inferior. Aí chega um momento em que os donos da empresa, eu não sei qual o filme, talvez você consiga ver aí, ele chama esse rapaz e fala o seguinte: há um cargo de gerência aberto na empresa, e nós estamos procurando alguém que seja de extrema confiança, e entendemos que você é esta pessoa de extrema confiança. E a partir daí, os dois homens, que são os diretores da empresa, eles falam o seguinte: a questão é, tudo que você está vendo aqui, na hora de você emitir a nota, você só precisará emitir uma nota no outro valor, porque este percentual vem
E você precisa manter isso em sigilo. Por isso que tem que ser uma pessoa de confiança. E este homem, personagem no filme, esse latino, vive numa situação muito complicada com a esposa, com os filhos. E a colocação é a seguinte: se você não aceitar, também você não tem mais emprego, nem onde você está. E ele vem como, ele era um cristão, ele vem com esse dilema para casa, e ele olha a realidade, latino, numa terra estranha, sem ter condições, e agora uma promoção, mas com uma condição. E ele vive o dilema do que fazer: aceitar a promoção, aceitar a corrupção, manter o emprego, ou dizer não, perder o emprego e, enfim, sustentar a fé. O enredo do filme é o seguinte: que ele chega depois de uma noite de conflito, ele chega lá no dia seguinte e ele fala para os diretores: eu agradeço, mas eu não aceito. E aí, com aquele pesar de quem está sendo despedido, se levantando, os diretores chamam ele de volta e falam assim: você passou no teste, porque você é a pessoa que nós precisamos para poder gerenciar, você está promovido. As pessoas vão confiar em você a partir do caráter que você tem. Elas vão olhar para cada um de nós e vão observar que impressão que nós estamos dando no mundo. É ilusão nós pensarmos que nós não somos observados. É ilusão você pensar que como crente você não é observado. Você é observado. Nós somos observados. Eu sou de um tempo, alguns aqui também são deste tempo, em que quando se vinha para a igreja, eu, adolescente, ou antes de ser adolescente, havia um certo receio de vir com a Bíblia. Porque naquela época que você vinha com a Bíblia, como é que era? Lá vai a Bíblia! Era algo muito constrangedor você passar na rua e eu falar: ó Bíblia, ó Bíblia! Eu me lembro de um irmão, e aí eu já era um jovem, e já não tinha mais tanto essa prática de poder falar: lá vai o Bíblia, em que ele vinha para o culto e ele trazia a Bíblia dentro de um saco. E quando chegava na igreja, ele tirava do saco. E quando ele saía, ele colocava no saco. Né? Hoje a gente tem os celulares, os smartphones. A questão não é carregar a Bíblia, porque também tinham aqueles que tinham umas Bíblias enormes. E aí a postura era, vocês são da minha idade mais ou menos, sabe? A postura era vinha assim, lembra disso? Não é? Vinha assim para a igreja. É como que olha só quem eu sou. Nós precisamos tomar um cuidado, porque por vezes o limiar entre um testemunho que referencia a Cristo e um farisaísmo é muito tênue. Não é? Mas o fato é que eu e você somos observados. E Daniel era observado. E aí eles chegaram à seguinte conclusão: não há nada que nós possamos pegar. Não há nada que nós possamos identificar na liderança dele. Com certeza, na posição dele, ele era um dos 3 homens mais importantes. No que ele fazia de assinatura, nos contratos, não há nada de errado, tudo muito certinho. Não há nada. Será que se fosse hoje, você passaria por esse crivo? Será que se fosse hoje, nós passaríamos por esse crivo? Hoje, o termo evangélico está muito popular. Ser evangélico é uma coisa que ficou muito comum. É usado o nome evangélico de maneira inadvertida e imprópria. Nós, às vezes, temos usado o nome como um fator de influência para além daquilo que a Bíblia fala que deve ser a nossa influência. Devemos estar advertidos quanto a isso. O que nós precisamos estar atentos é aquela frase que diz, que fala, casa do vizinho com telhado de vidro, como é que é o ditado que diz? Enfim, o que nós devemos tomar cuidado é com telhado de vidro, porque nós estamos sendo muito observados. Nós estamos sendo muito observados. E eu temo que a exposição do Evangelho que nós estamos tendo hoje, de maneira por vezes indevida,
resultará para nós um preço muito alto a ser pago. Será que, como crentes, nós resistimos a uma prova como Daniel resistiu? Porque eles procuraram na vida de Daniel e não encontraram. Se procurar na minha vida, na sua vida, vão encontrar alguma coisa que sirva de mau testemunho. O nosso caráter revela o caráter da nossa fé. O nosso caráter revela o caráter da nossa fé. A terceira coisa que eu quero destacar à luz da história de Daniel, que mostra a importância e o poder do testemunho, é esse fato agora que foi armado para ele essa arapuca, porque eles falaram o seguinte: não tem nada que possamos pegá-lo a não ser na questão da própria lei, da confiança que ele tem em Deus. Ou seja, vamos arrumar alguma coisa nesse sentido. O que é? O interdito, uma lei que fala que durante 30 dias, quem fizer algum pedido, fizer alguma oração a qualquer outro Deus, vai para a cova dos leões. Simples assim. Dário inadvertidamente assinou. Daniel toma conhecimento. O que ele fez? A mesma coisa que ele fazia sempre. O nosso testemunho não tem que estar aliado ao que acontece ao derredor, tem que ser a mesma coisa. Se nós falamos aqui no início, se eu falei no início sobre a questão do comunismo na China, por exemplo, hoje, é lá onde se encontra uma das maiores igrejas. Uma das maiores igrejas, mesmo numa condição de total repressão. No Afeganistão e em tantos outros países de igual modo. Aqueles que sustentam a fé. Daniel, ele sustentou a fé dele frente a esta lei absurda. Existem leis que nós temos que estar atentos. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Mas quando César pedir alguma coisa que não lhe pertence, nós não podemos dar. Nós não devemos dar. Só o que pertence a ele. O que foge da competência de César, nós não devemos dar. Por exemplo, se César pede para ser adorado, não. Adorar não. A adoração só a Deus. Se César pede para nos curvarmos perante ele, não. Curvar só perante Deus. Então existem aspectos na nossa vida que são aspectos determinantes na expressão da nossa fé. Daniel fez o que ele sempre fazia, e aí então, como esses homens que intentaram mal sabia que ele continuaria com a convicção de fé, foram ao encontro de Daniel. E aí eu vou me estender aqui um pouco mais à frente, no versículo 11, que diz assim: então aqueles homens foram juntos à casa de Daniel e o encontraram fazendo o quê? Orando. Não encontraram Daniel num site pornográfico. Não encontraram Daniel discutindo com os vizinhos. Não encontraram Daniel falsificando documentos ou queimando provas do crime. Encontraram Daniel orando. Imagina se algo semelhante acontecesse comigo e com você. Como que nos encontrariam? Como que nos encontrariam? Porque a nossa postura de crente não é só quando nós estamos reunidos em congregação, mas é em todo momento. Por conta disso, então, Daniel é acusado de descumprir a lei do rei Dário, e ele descumpriu. E ele descumpriu, porque Dário não podia se interpor entre a fé dele, na relação dele entre ele e Deus, era a expressão dele, ele descumpriu. Assim como em alguns segmentos, crentes perseguidos descumprem, por obediência a Deus. Daniel, ele, por consequência disso, é lançado na cova dos leões. O texto bíblico diz que Daniel era um homem, que Dário tinha uma estima por Daniel, e que o rei Dário fez de tudo para poder livrar Daniel da cova. Mas
que diz o ditado, palavra de rei não volta atrás. Já tinha sido dado, e ele então sustenta a palavra dele. Deixe-me falar uma coisa aqui para você. Existem algumas palavras que nós por vezes proferimos, que não são benditas, que são palavras malditas ou maditas, que nós devemos voltar atrás. É claro que a gente não traz a palavra de volta. Depois que você falou, ofendeu, xingou, não traz mais de volta a palavra. Mas nós não podemos sustentar se nós reconhecemos que aquilo foi feito errado. Onde é que se aplica? Me perdoe. Me perdoe. Onde é que se aplica? Eu errei. Então não tem que ser teimoso. Não tem que sustentar, não é? Aquilo que é da ordem do equivocado e do errado. Daniel, então, é lançado na cova dos leões, e o final da história nós sabemos. O rei Dário passa uma noite toda inquieto, e logo ao amanhecer ele vai direto à cova dos leões. Imagina, se assim ele vai de maneira direta à cova dos leões, é porque ele, lá no íntimo dele, o rei Dário, já imaginava que alguma coisa do extraordinário poderia ter acontecido, muito embora ele estivesse ali, que é muito difícil. E quando ele chegou lá, estava Daniel com os leões como se fossem gatinhos. Ele chama por Daniel, e Daniel, ele diz o seguinte, né? O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não se fizesse mal algum. Você crê nisso? A Bíblia diz no livro de Salmos que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Não fica com medo de mal olhado, não fica com medo de feitiço, não fica, sabe, porque tem um anjo ao seu lado, tem o Espírito Santo dentro de você. Este episódio, então, agora coloca uma outra lei que Dário profere, que é a seguinte, diz o texto no versículo 25: então o rei Dário escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitavam em toda a terra, que a paz lhes seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Poder do testemunho é que a partir do meu testemunho, do seu testemunho, nós podemos impactar uma geração. Nós podemos impactar a vida de muitas pessoas. A partir do modo que nós agimos, a partir do modo que nós nos comportamos, né? E não falo de comportamento num viés moral, ou seja, pautar o comportamento por uma prática moral. Não se trata disso. A moral é importante, mas ela é uma consequência, é um desdobramento. Aí nós vamos conseguir influenciar uma geração. Meus amados irmãos queridos, o Brasil carece de testemunho. O nosso país precisa de crentes, eu, você, nós todos, que possamos referenciar Jesus. De pessoas que até falem, que até preguem, mas que testemunhem mais do que falem, porque o testemunho é mais poderoso do que as palavras. O Brasil espera e precisa de crentes que tenham testemunho para imprimir o que é o caráter de Deus no mundo, os princípios, os valores, de maneira natural, não é na marra, é na naturalidade da vida cristã.
O Brasil precisa de crentes que tenham testemunho para poder ser verdadeiramente impactado, para que possamos deixar uma marca neste tempo. Nós precisamos testemunhar de Jesus. Deixe-me concluir aqui falando o seguinte: é um desafio podermos ter um testemunho perante Deus. O que fazer quando nós damos um mau testemunho? Nós precisamos reconhecer quando damos um mau testemunho. Precisamos reconhecer quando nós agimos de modo que não deveríamos ter agido. E essa percepção é uma percepção que ela é fruto da ação do Espírito Santo de Deus em nós. Ele mostra. Ele fala: Ailton, só não vou falar idiota porque o Espírito Santo não tem esse vocabulário, né? Mas ele fala: você fez besteira. Então nós temos que ouvir o que o Espírito Santo fala. Segunda coisa que nós precisamos fazer é, em ouvindo, ter uma atitude de arrependimento. Não é de remorso, é de arrependimento. O remorso não muda. O arrependimento é uma postura de quem quer mudar. Terceira coisa que nós precisamos fazer é confessar ao Senhor os nossos pecados, ou aquele pecado que nós cometemos, e tomarmos posse da graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não tente você moldar a sua vida. Deixe que o Espírito Santo molde o seu caráter. Repito, por vezes o limiar entre um bom testemunho e o farisaísmo é muito tênue. Por vezes parece, mas não é. Quando eu quero impor isso por mim mesmo, eu adoeço. Porque eu estou impondo alguma coisa que eu não acredito. Eu estou forçando. Você já esteve numa festa onde você não se sentiu bem? Você já esteve num ambiente que você tinha que fazer cara de paisagem, mas você queria sair dali? A gente não pode ser assim, porque isso adoece a gente. Ter duas caras, me desculpe a expressão, adoece a gente. Fazer força para mostrar o que não é, adoece a gente. É natural. Nós não temos que ficar reféns do que as pessoas vão pensar, muito embora elas nos observem. Não fique refém das pessoas. As pessoas impõem costumes, e a nossa fé no Senhor é para além de costumes. Mas esteja atento ao que Deus fala ao teu coração, porque Deus fala, porque o Espírito Santo fala. Então é o que nós precisamos fazer a cada momento para sustentarmos a nossa fé no Senhor Jesus e para referenciarmos Jesus às pessoas. Eu digo para vocês, digo para os irmãos, o nome evangélico está sendo mal utilizado. Está sendo muito falado e pouco vivido. Precisamos atentar para a importância do testemunho. Concluo com uma citação do C.S. Lewis, neste livro mesmo que ele fala cristianismo puro e simples. Uma sociedade cristã não despontará enquanto a maioria de nós não a desejar realmente. E não vamos desejá-la enquanto não nos tornarmos cristãos de verdade. Eu vou repetir. Uma sociedade cristã não despontará enquanto a maioria de nós não a desejar realmente. E não vamos desejá-la enquanto não nos tornarmos cristãos de verdade. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo tenha misericórdia de cada um de nós, para que no século 21 nós sejamos cristãos, crentes de verdade. Que Deus te abençoe.